Bem-vindos de volta ao Leve Literatura em Viagem. Fiquem connosco para uma conversa com Ana Luísa Amaral e moderação de Manuela Bezerra de Melo. Olá, muito boa noite. Essa noite tão bonita, mais uma sessão do Leve Literatura em Viagem. Hoje eu estou aqui com a Ana Luísa Amaral, entre as autoras contemporâneas com certeza mais celebradas de Portugal. Só de poesia, a Ana publicou 17 obras, pelo menos, que eu consegui contar, muitos deles traduzidos para diversos países do estrangeiro. A Ana é ensaísta, tradutora, autora infanto-juvenil, professora associada da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, integra também a direção do Instituto de Literatura Comparada Margarida Loza, e as suas áreas de investigação são as poéticas comparadas, os estudos feministas e os estudos queer. Os prêmios, eu peço licença para nem citar, porque a lista é bem grande. Olá, Ana, bem-vinda, é um prazer estar aqui Olá, contigo. Manuela. Obrigada, também é um prazer estar consigo e com toda a Que gente. ótimo. Tá tudo por aí? Como é que tem sido, Ana, viver esses dias estranhos e ver a vida passar pela janela do apartamento? Olha, tem sido realmente muito, muito estranho, Manuela. Eu acho que nós vivemos, é como se vivêssemos um tempo sem tempo, sabe? Como se o tempo, sobretudo no início, nas primeiras 3 semanas, um mês, como se tudo se tivesse suspendido. Eu senti um pouco isso. Eu trouxe a minha mãe aqui para casa, aliás, ela ainda cá está, porque era mais seguro, isto em termos de logística, se quiser, não é? Portanto, estamos aqui uma espécie de gineceu, porque é a minha mãe, eu, a minha cadela, Millie Dickinson, a minha gata, Papoila, e outra gata, Kitty. Então são 3 animais e dois outros animais também, Sim. neste caso, não é? Humanos, a minha mãe e eu somos 5 aqui. E foi muito complicado. E mais curioso, sabe, Manuela, foi que, para aí passado um mês e meio, um mês talvez, um mês e meio, a Lídia Jorge telefonou e disse-me: "Oh, Ana Luísa, tu estás a conseguir escrever alguma coisa de jeito?" E eu disse: "Não estou." Aliás, eu estava angustiadíssima, eu não consigo escrever nada de jeito. E ela disse: "Pois nem eu, eu acho que eu não consigo, porque eu acho que é tudo tão assustador e eu não consigo sequer concentrar-me." E até, sabe que nós, quando falamos ao telefone, a Lídia e eu, queixamos-nos muito por causa das viagens. Ela diz-me assim: "Tu já viste esta vida, não viste? Agora lá vou eu para Paris." E eu, do lado de cá: "Ai, Lídia, nem me fales. Eu acabei de chegar, não sei de onde, sei lá, da China, porque eu estive na China, olha, vim da China em dezembro, veja lá. Estive com uma gripe horrível. Se calhar já era o Covid, não sei. Vim de lá no dia 10 de dezembro." E ela diz-me: "Oh, Ana Luísa, mas eu não consigo." Eu disse: "Pois, eu também não consigo escrever." E, de facto, eu pensei até, bom, agora vamos estar fechados em casa e vai ser possível, de facto, criar, vai haver tempo, mas eu penso que a própria relação que nós estabelecemos com o tempo ao longo da vida, quando havia fora e dentro, não é? E o fora, de alguma maneira, nos estava também disponível, e a primavera não era só olhada, era também sentida, tocada, neste caso, não é? O próprio facto de irmos pela rua, de vermos pessoas, de nos tocarmos, nós precisamos do toque, enfim, tudo isto, não é? Realmente nos tomou completamente de surpresa, e eu acho que nas primeiras 3 semanas, não fui só eu, acho que toda a gente se sentia a viver uma espécie de filme de ficção científica de terror, não é? Uma coisa muito parecida com filmes que andam por aí, como o Contágio e coisas assim, não é? E ler, Ana? Conseguiu se Ler, concentrar mais ainda? ou menos. Também não me concentrava muito, não. O último livro que eu li assim, mas já foi, sabe que já o comecei a ler para aí no segundo mês, para aí em abril, li em inglês Testamentos, da Margaret Atwood. E deve ter sido das poucas coisas que eu consegui ler assim em 2 dias, porque o livro é gordo, mas praticamente ininterruptamente, porque a história eu consegui mergulhar completamente, sabe como é? Sim. Eu acho que o romance
americano. Quando eu digo americano, é obviamente do continente americano. Não? Ainda hoje falava com um jovem poeta, o José Pedro, sobre isto. Um romance do continente americano, talvez porque o continente americano é mais novo do que o continente europeu, não é? Mais jovem, quer dizer, mais jovem, em termos de espécie humana, naturalmente. Também não é verdade, desculpe, porque estavam lá os indígenas. O que eu quero dizer, oh meu Deus, o que eu quero dizer é depois as colonizações foram feitas muito mais tarde. Pronto, é aí que eu A quero. civilização ocidental, na forma que é constituída, lá esteve depois. Exatamente, a influência da civilização ocidental é mais tardia, século XV, digamos assim. E talvez por isso, eu acho, eu sinto muito isso no Brasil, nos países que conheço da América Latina, que são muitos, nos próprios Estados Unidos, eu acho que há uma frescura na literatura, sabe, que é muito surpreendente, muito surpreendente. Então, então eu penso também, isto era por causa da forma, não é, como nós, da forma como eu me deixei prender por um livro como Testamentos de Margaret Atwood, é porque realmente nos Estados Unidos ainda há, na maior parte, não é, da literatura norte-americana, ainda há essa, inglesa também, britânica também, claro, porque a influência vem daí, ainda há essa linha narrativa, essa atenção à narração muito forte, percebe? Uma pergunta, Ana Luísa, porque você fala com tanto entusiasmo dessa leitura que você fez, que me veio ao pensamento assim que se calhar a literatura a leitura principalmente é uma salvação no momento com certeza, que não transporta a gente dessa distopia ruim para algo positivo. Então, sim, que livros e autores, por exemplo, mais te fizeram viajar durante o teu processo? E durante a minha vida toda, e eu já... Pode escolher um período? Não, eu vou começar por pequenina, pronto. Olha, quando eu era pequenina li Contos de Alhambra, acho que foi assim é um livro, eu nem nunca mais vi esse livro, a minha mãe comprou-me, eu li, devia ter uns 6 anos talvez, Contos de Alhambra, e aquilo realmente, eu enquanto não fui mais tarde à Alhambra, não é? A Granada, eu não descansei. Porque realmente, e depois é engraçado, porque a forma como eu imaginei Alhambra, de alguma maneira, foi completamente ao encontro da Alhambra, do Alhambra que eu depois vi. O Cavaleiro da Dinamarca, da Sofia de Mello Breyner, já com 9 anos, que me fez sonhar e sentir dentro, é um livro maravilhoso. Você sempre cita esse livro, porque né? É frequente. É sempre, porque é belíssimo, porque é lindíssimo, mas quer dizer, ele fez-me entrar no meu quarto, não é, de criança, ele trouxe para o meu quarto de criança um Giotto, porque eu não sabia quem era Giotto. Eu tinha 9 anos, sabe? Mas eu ainda hoje, quando penso em Giotto, eu penso em Giotto a fazer desenhos na pedra, numa rocha, porque é assim que ele surge no Cavaleiro da Dinamarca. E parece que o consigo imaginar, pequenino, criança, a fazer os desenhos, é uma coisa extraordinária. O Patinho Feio, ainda hoje me lembro do lago onde o Patinho Feio tomava banho com os irmãos e foi escorraçado. Sim. Depois, muito mais tarde, obviamente, não é? Olha, mas voltando à literatura americana, pronto, Testamentos, The Road, de Cormac McCarthy, A Estrada, de Cormac McCarthy, que é extraordinário, A Thousand Acres, de Jane Smiley, cá em Portugal, As Viagens Mais de Dentro, porque aqui também são viagens de fora, Middlemarch, de George Eliot, que é um romance absolutamente notável, era Emily Dickinson, a minha Emily Dickinson, que dizia What do I think of Middlemarch? What do I think of Glory? O que é que eu penso da Glória? Chamava-lhe Glória. Depois, quando eu li, já com os meus 20 e tal anos, a Lídia Jorge, O Cais das Merendas para mim foi uma revelação. O Cais das Merendas, depois a Costa dos Murmúrios, é claro, o Saramago, a Maria Velho da Costa. Falando em viagens por dentro, Maria Velho da Costa. É uma lista imensa, né? E sobre literatura... E toda a poesia. O seu Mário Quintana, por exemplo, eu lembro aquele poemazinho dele, como é que é? Poema do Contra.
todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, não é? Eles passarão, eu e eu passarinho. passarinho. Coisa linda, né? É uma coisa linda, não é? E sobre literatura de viagem, especificamente? Alguma coisa que te remete-te a algo? Já leu algo que especificamente sobre uma viagem? Eu me lembro muito, por exemplo, aqui da Agostina Bessa Luiz, né? Que tem inclusive um livro sobre o Brasil aqui, que é o Breviário do Brasil. Eu acabo de citar um que é The Road. Oh, sim, o do Cormac McCarthy, não é? A estrada de Cormac McCarthy. É claro que é uma distopia, não é? Quer dizer, e aquela estrada não é exatamente uma viagem a lado nenhum, viagem ao centro da Terra, de Júlio Verne, que eu li aí também com 10 anos, talvez, 11 anos, não sei. Mas é sobre uma viagem, com certeza. É, claro, sim. Não é? E as viagens se constituem de várias formas, né? Olha, nós temos um livro notável em Portugal, notável do Garrett, As Viagens na Minha Terra. As Viagens na Minha Terra é uma coisa extraordinária. No conjunto da sua obra, considera que alguma viagem física, em especial, foi a viagem mais importante que lhe rendeu grandes poemas ou alguma coisa específica? Tantos. Conta para mim. Por exemplo, uma ida minha à Itália. Eu, por acaso, estive a pensar nisso. A Pisa deu-me o poema Galileu, A Sua Torre e Outras Rotações. A Inglaterra, vários, entre eles lugares comuns. O do Café Manhoso, entrei em Londres num Café Manhoso. A Irlanda, por exemplo, quando eu vi Newgrange na Irlanda, é curioso, tenho que dizer uma coisa, está bem? Posso dizer uma coisa? Claro. Então, que é assim, quando eu vi Newgrange, eu fiquei sem palavras. Newgrange é mais, para mim, emocionou-me mais ainda do que Stonehenge. É mais antigo, é uma coisa estranhíssima, é absolutamente extraordinário. Então eu vi Newgrange e fui a Kerry e escrevi 3 poemas. Um deles chama-se O Repouso do Não Guerreiro e o outro, Morrer Aqui um Dia, olhando o céu azul de Kerry, começa assim. Portanto, são 3 poemas sobre a Irlanda. Mas eu queria dizer que eu não escrevi lá. Eu escrevi depois. E isto remete-me para aquilo que eu estava a dizer no princípio, de nós não conseguirmos, se calhar neste momento, que é o como eu disse o outro dia, estamos no olho da tempestade, é muito complicado escrever agora, nós não temos distância suficiente, não é? Das coisas. Digerir, né? É preciso digerir. Eu outro dia falando com o Tiago Rodrigues dizia-lhe, é como dizia, lembrei-me do Wordsworth, do poeta romântico, que dizia que a poesia, entre outras coisas, não é? Era também as emoções relembradas na tranquilidade. Então foi na tranquilidade, lembrando-me de Veneza, que eu escrevi Galileu. O entrei em Londres num café manhoso, não foi exatamente no momento em que eu entrei naquele café manhoso que eu escrevi o poema, não é? A mesma coisa com os poemas de Newgrange. Por exemplo, quando eu comecei a andar muito de avião, o Ícaro começa a aparecer nos meus poemas, a figura de Ícaro, de diferentes maneiras, num poema chamado Copérnico, Chopin, Boeing 747, na Califórnia, no Brasil, por exemplo, eu tenho vários poemas do Brasil, abalos culturais e comoções, tenho um poema, Os Passos da Servidão, que é um poema bastante... Tenho um poema escrito na Nicarágua, que é a paisagem com 2 cavalos. Aliás, ele é começado na Nicarágua, em Granada, e depois acabado em Portugal, continuado já em Portugal. Portanto, mas, por exemplo, quando eu escrevia em Creta, um poema sobre Creta, eu nunca tinha estado em Creta. Portanto, por vezes, a viagem faz também, por vezes não muito, eu acho que a viagem se faz também, no caso da arte, pela imaginação, não é? Agora, a imaginação pode ou não ter um estímulo visual real, mas esse estímulo não tem que ter existido, digamos, em primeira mão. Eu estou a pensar nos poetas, desculpe eu voltar à Dickinson, mas para mim ela é o melhor exemplo, uma reclusa, uma mulher que viveu em Amherst,
50 e tal anos, não é? O tempo da sua 56 anos ou 57, não me lembro agora a idade com que ela morre, mas ela nunca saiu de casa e todavia escreveu sobre tudo, não é? Inclusivamente ela tem um poema maravilhoso, começa I have never seen volcanoes, eu nunca vi vulcões, e todavia é um poema que elabora sobre os vulcões a propósito da dor, do sofrimento humano. Ora, isto é extraordinário, percebe? Extraordinário. Não é? E não necessariamente, como você estava a dizer, a viagem física pode ser a parte mais importante. Tem muitas referências e alusões de viagens e espaços que eu até separei algumas aqui, suas, de poemas, por exemplo, em imagens, nos seus barcos, mares e viagens intermináveis, Jonas e Ulisses de mãos dadas, né? Sim. Minha Senhora de Quê também, com poemas Viagens e Paisagens, Tremente Carruagem na Velocidade, A Tônica do Tempo. A Tônica do Tempo. Que o momento já tarda e o conforto afinal só ilusão. Só ilusão. Isso é uma referência também muito, muito interessante, né? Ou o poema daí, como testamento, vou partir de avião, não é? Que faz referência, não é? À partida de avião, um poema feito à minha filha, por exemplo, não é? Não, isso está continuamente a aparecer, não é? Alguma coisa me diz que essa é a hora de você ler alguma coisa para a gente, Ana Luísa. Pode ser? Que pode tal? ser, sim. Pode, claro. Eu posso ler, se calhar, um poema que não é exato. Talvez, quero que eu vou ler dois, pode ser? Claro, Ou é fique à muito? vontade. Ou leio um só? Não, então leia vou ler dois. São muito longos? Não, são pequenos. Pronto, Este então primeiro chama-se, é do meu último livro e chama-se Prece no Mediterrâneo, e são os refugiados que falam, não é? E é sobre o milagre dos pães e dos peixes. E o poema diz assim: em vez de peixes, Senhor, dai-nos a paz. Um mar que seja de ondas inocentes e, chegados à areia, gente que veja com coração de ver, vozes que nos aceitem. É tão dura a viagem, e até a espuma fere e ferve, e de tão alta cega durante a travessia. Fazei, Senhor, com que não haja mortos desta vez, que as rochas sejam longe, que o vento se aquiete e a vossa paz, enfim, se multiplique. Mas depois da jangada, da guerra, do cansaço, depois dos braços abertos e sonoros, sabia bem, Senhor, um pão macio e um peixe, pode ser, do mar, que é também nosso. Se isso fosse no Instagram, ia estar um monte de coração subindo aqui. Que posso ler outro ou não? Por favor, leia. Então vou ler um inédito, está bem? Ah, que bom! Pronto, o poema que eu comecei na Nicarágua e que depois continuei no Brasil e acabei em Portugal. Paisagem com 2 cavalos. Estão lado a lado, naquela praça em frente da igreja, nesse calor de quando o mundo oscila na linha de horizonte e o rio quase de fronte, uma miragem. Estão lado a lado, sujos de pó, as cabeças tombadas para a frente, unidos pelo jugo desigual, a carroça apoiada num muro, mas pronta a ser unida aos corpos deles. Estarão feitos assim, velhos amigos, os corpos encostados mesmo neste calor, pela aliança muda, arreios, cabeçadas, todos os instrumentos do que parece ser mansa tortura, mais o freio ou bridão, parecido com aquele colocado na boca das mulheres que desobedeciam, e era isso há muito tempo, pelo menos 4 séculos, ou semelhante ao que se usava nos escravos, cobrindo-lhes a boca para que não se envenenassem, porque se recusavam a viver escravos. E era isso quase agora, no século passado. Mas eles não criam caos nem desacato, não se revoltam, nem tentam o veneno, se o freio agudo lhes fere pungente, gengiva, língua, osso. Só se encostam quietos um ao outro, cabeças derrubadas para a frente, à espera do chicote, que chegará depois com a carroça, pronta para a entrega das coisas humanas, o comércio. E é esta
a mais perfeita das colonizações. Ana Luísa, como é que eu posso continuar isso depois desse poema? Minha nossa, que coisa linda! Ele é inédito, Obrigada. não foi Inédito. publicado em canto nenhum, Não, nenhum não, portal, é inédito. site. Não, saiu em Inglaterra para uma colega nossa, Hilary Owen, que se reformou e pronto, eu mandei. Nossa, ele é Está imenso. traduzido em inglês, a minha tradutora para inglês traduziu. Margaret Maravilha. Costa. Esse seu... primeiro, eu vejo muito assim, esse sentimento humanitário, né? Essa visão de humanidade muito grande, muito sempre presente na sua obra. Muitas vezes um poema que tem a humanidade inteira no prato de comida da sua filha, né? Isso é curioso. E esse convívio com múltiplas tradições culturais também ali presente. Seria figuras e lugares, tempos, épocas, muita coisa. Esse é o elemento, por exemplo, mais estimulante de uma escrita de viagem, vamos dizer assim, essa multiplicidade das tradições e tudo. Das tradições ou traduções? Não percebi. Das tradições, primeiro. Numa escrita de viagens? Sim. Essa forma de enxergar a tradição tão multicultural e conseguir porque, alcançar Manuela, o que eu acho é que, repare, quando nós dizemos, e é verdade, nós não estamos sozinhos no mundo, ninguém está sozinho no mundo, ninguém. E nós só somos nós, eu só sou eu, e a Manuela só é a Manuela, porque existe o outro. E a outra, naturalmente, não é? Porque o outro nos faz e nos desfaz. Se quiser desfaz, quando digo desfaz, não é destrói, não é? É fazer e desfazer, quer dizer, eu sou uma pessoa diferente do que era há 20 minutos. Tenho que ser, não é? O que eu ouvi de si e a conversa que nós já tivemos, não é? Pode ser uma mudança muito pequenina, claro, uma coisa ínfima dentro de 63 anos, que é o meu tempo de vida até neste planeta, não é? Mas para todos os efeitos, nós estamos em constante transformação. Então, o que eu acho é que a multiplicidade, a variedade é uma característica do planeta, de nós todos e dos seres humanos. Não há uma pessoa igual à outra, não há uma impressão digital igual, não há. Penso eu, não é? Eu nem sei se os gêmeos têm impressões digitais iguais. Acho que não. Acho que não. Bem, não há duas folhas iguais, duas folhas de árvore iguais, não há. Portanto, não é? Quer dizer, não há duas flores iguais uma à outra, não há. Elas não são iguais. Portanto, a multiplicidade, a diversidade é algo que existe, não é? E o grande, eu acho que talvez o crime maior é por ambição, por dinheiro, por ganância, por ódio, por medo que as coisas mudem, pelo medo instilado que vem de fora, não é? É não reconhecer essa diversidade. Mais do que isso, querer acabar com essa diversidade. Eu acho que os discursos ditatoriais das ditaduras nunca são discursos de diversidade. São discursos que só admitem uma verdade, nem é uma versão, porque uma versão significa que há outra versão. E para eles não há versões. Há aquilo. E tudo o resto uma maneira de existir. É claro, e tudo o resto é fake news. Não é? Tudo o resto são mentiras. Pronto, não é? É uma forma de existir. Portanto, a democracia pressupõe precisamente isso. Então, agora vou passar do plano político, digamos, para o plano literário. Então, o que eu acho é que, no meu caso, não é? Todas as tradições são bem-vindas. Eu acho a Bíblia, por exemplo, um livro, este meu último livro, Ágora, tem também, aliás, toda a minha poesia tem raízes também na Bíblia. É o grande livro da nossa civilização.
judaico-cristã, não é? O Antigo Testamento é de uma brutalidade, de uma violência, e ao mesmo tempo é uma coisa extraordinária, não é? A Bíblia, Shakespeare, Carlos Drummond de Andrade, estou a tirá-los, não é, assim, de qualquer maneira, a minha Emily Dickinson, o Sá de Miranda, o Luís de Camões, quer dizer, há tanta coisa, e aqueles todos que nós não conhecemos, não é? É um privilégio para mim viajar. Foi um privilégio estar na China, ouvir um poeta como o Beidao, um grande poeta chinês que eu não conhecia, pura e simplesmente. Eu não sei nada. Nós sabemos tão pouco, sabe? Tão pouco. Nós não sabemos nada, sabemos muito E pouco. agora sobre isso que tu falaste, que me veio algo na cabeça. Desculpa, você. Não, tu, trato claro. Você, porque no Brasil esse tu e você é tão sutil que a gente Eu sei, não faz mal. Você já traduziu da Emily Dickinson ao Shakespeare e tantas coisas. A tradução, por exemplo, traduzir é uma e viagem. ser traduzido. Qual é a diferença, né, do sentimento de traduzir e também de ser traduzido, da sua palavra ser levada, né? E como isso pode ser caracterizado como uma viagem? Ou duas, né? Sim. São viagens, claro, não é? São viagens. Aliás, é muito bonito. É Marina Tsvetaeva que fala justamente na tradução, como é que ela diz? Ela diz alguma coisa. Ela está na altura a traduzir Rilke e escreve a Boris Pasternak uma carta em que lhe diz: faço passar Rilke para a outra margem do rio, tal como ele me fará um dia passar para um outro mundo. É muito engraçado. Portanto, não é porque no fundo o que ela está a dizer é: ele vai tornar-me imortal de alguma forma, não é? Porque ele é um poeta tão grande que eu vou ser conhecida porque peguei em Rilke, porque o traduzi. Isto é também, repare, vindo de uma grande, só um grande poeta, uma grande poeta é que pode ter esta capacidade de admiração, eu acho. Então, voltando atrás à questão da tradução, eu acho que olha, eu sinceramente já não me preocupo muito com línguas que houve uma altura em que eu ainda ficava bastante nervosa e até ansiosa quando era traduzida de línguas que eu não conheço, como o sueco, pior ainda o chinês, não é? Enfim, eu ficava completa, eu não sabia, o polaco, e eu sei lá se estão ou não estão, nem os títulos eu conseguia ler. É uma coisa muito complicada. Estão a profanar tudo. Pois, não é? Não sabia. O mesmo, eu sei alemão, o italiano. Agora, o que acontece é que as minhas tradutoras, eu tenho tido muita sorte, muita sorte. Tenho o privilégio de ter pessoas que me traduzem muito bem, desde a Lívia Apa, minha tradutora para italiano, que é maravilhosa, até a Margaret Joel Costa, que é a minha tradutora para inglês, passando pela Catherine Dumas, por exemplo, pela Marianne Sandels para sueco, enfim, é de facto muito bom, muito bom, muito bom. E eu acho que tem que se criar uma relação não só de amizade, mas também de confiança. Bem, a amizade pressupõe confiança, claro. Portanto, de amizade, não é? Eu não era amiga delas, elas vieram ter comigo, portanto, elas propuseram a tradução e depois ficámos amigas, não é? E tal como eu não me conseguia conceber a fazer um doutoramento, por exemplo, com uma pessoa de quem eu não gostasse, e tive o privilégio de fazer o meu doutoramento eu acho que ela é seguramente das nossas maiores ensaístas e é uma pessoa absolutamente extraordinária, que é Maria Irene Ramalho, da Universidade de Coimbra, portanto, que eu admiro profundamente e de quem eu gosto profundamente. Pronto. Portanto, tal como eu não era capaz de trabalhar 6 anos da minha vida num doutoramento com uma pessoa com quem eu não sentia simpatia, eu também não era capaz de ser traduzida por alguém de quem eu não... por alguém
de quem eu não gostasse, que não me dissesse nada, percebe? Podia ser uma tradutora extraordinária, ou um tradutor maravilhoso, muito conceituado, mas se eu não sentisse afinidade, amizade, afeto, pronto. E eu isso sinto. As minhas traduções são também traduções de afeto, percebe? Portanto, eu amo Shakespeare, eu amo Emily Dickinson, todos os poemas que eu traduzi. Agora estou a começar com Elizabeth Barrett Browning, Denise Levertov, já há muito tempo, já estou a traduzir lá 1 ano e tal, portanto, muito difícil, ou seja, eu não sou capaz de traduzir algo que eu não gosto. E também, sabe, a tradução de poesia não é uma... Repare, eu se precisar, com certeza que eu recorrerei à tradução de romances. Felizmente, eu não preciso, não é? Felizmente, pronto, quer dizer, mas não tem nada a ver, é que traduzir um romance para mim... Ai, meu Deus, só de pensar em traduzir uma coisa com 300 páginas dá-me logo um chilique. Chilique. No Um entanto, chilique. aquilo Traduzir. marca você profundamente, né? Marca. Agora, um poema, traduzir um poema é um prazer imenso, sabe? É um prazer que não tem nome. É um ato de paixão, eu acho. É um ato de amor. Pronto. Ana Luísa, eu tenho uma pergunta do público. A Fátima Inácio Gomes perguntou: quando diz que escreve sobre os espaços onde esteve, mas a distância da memória da emoção e em segunda mão, quer dizer que impõe o filtro racional sobre a emoção ao estilo fingidor de pessoa? Não, até... Ai, é complicado. Eu percebo. Foi uma pergunta bem complexa, profunda. bem profunda, mas eu percebo o que quer dizer, eu percebo muito bem o que quer dizer. No fundo, eu não sei se... Eu não posso falar com a Fátima, não posso. Não. Não posso. Desculpe-me tratá-la assim, Fátima. Olá, Fátima. Olá, Fátima, desculpe. Eu acho que o que está a dizer é muito parecido com aquilo que o Fernando Pessoa, no fundo, diz no seu poema Isto, não é? Portanto, como é que é? Finjo ou minto tudo o que escrevo? Não. Ai, falta-me o princípio. Não é será que finjo ou minto? Dizem que finjo ou minto tudo o que escrevo. Não. Eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Não uso o coração. Eu acho que é aqui que quero. Ora bem, em primeiro lugar, isso é impossível, não usar o coração. Pronto. Está mais que provado até Acho que nessa hora ele também estava a fingir. Pois, claro, até na ciência, não é? Até a ciência veio mostrar-nos que não pode haver, que é impossível haver razão sem emoção. As emoções estão sempre lá, não é? Portanto, não é algo racional, não quero dizer isso. Quando Wordsworth diz as emoções relembradas na tranquilidade, não quer dizer que as emoções não estejam lá. É claro que elas estão lá, elas são, por assim dizer, reparem, é como, por exemplo, quando a gente perde alguém, quando nós perdemos alguém, não é? Quando nós nos lembramos dessa pessoa, choramos outra vez. A emoção volta a emoção, e voltam as lágrimas, não é mais fingido, não é fingido, digamos assim. Eu acho que talvez o exemplo mais prático, mais que eu posso dar é este, não é? Quando eu encontro uma fotografia de alguém que eu amei e que desapareceu da minha vida, o meu pai, por exemplo, não é? Vamos imaginar, até há essa expressão, e a emoção voltou. Ora, eu acho que é esta, a emoção voltou e foi relembrada e foi sentida, mas foi sentida, como Pessoa diz nesse poema Isto, não é? É como que um terraço sobre outra coisa ainda. Maravilha. Essa coisa é que é linda. Não sei, é o que eu me lembro, pronto. Isso me fez também, me remeteu aqui uma coisa que é muito importante na tua obra. Você começou a falar sobre isso logo no começo, e eu deixei para depois e esqueci, que é a questão da literatura infantil e infanto-juvenil. Adoro. E relacionar isso com viagem, eu acho que tem tudo a ver, porque eu penso que escrever para crianças é, de alguma maneira, fazer uma viagem para dentro da própria criança que já existiu. É claro, né? é claro. E como é para si? Olha, que já existiu, existe, não é? E existe em nós, não é? Eu acho que
não a deixemos morrer. Não a deixemos morrer, não é? Alimentemos essa criança, isto é um pedido, alimentemos essa criança que existe em nós. Quando eu era, aqui há uns anos, a minha mãe às vezes até dizia, meu Deus, tu às vezes dizes coisas, pareces uma criança. Ainda há pouco tempo me dizia isso, agora cá em casa, oh, mãe, oh, filha, sinceramente, pareces uma criança. E eu tenho às vezes, eu sei, um lado que as pessoas dizem que é um bocadinho ingênuo, ou é assim um bocadinho espantado com as coisas. Tenho, eu sei que sim, sabe? Mas ainda bem, acho eu, para mim, percebe? Sei lá, eu sou capaz de passar numa rua, não é? E ainda ontem, não é? Eu fui levar a minha Millie Dickinson, minha cadela, aqui ao jardim onde costumo ir. E de repente estava um cão pequenino, assim com a orelha toda para baixo, a passarinhar de um lado para o outro, e viu o dono, e estava a andar com o dono, e a orelha saltava, e eu fiquei, isto não tem importância nenhuma, mas eu fiquei absolutamente derretida com aquilo, e fiquei, não sei, horas, não fiquei, mas minutos a olhar para o cão, percebe? Portanto, eu deixo-me encantar com as coisas, sim, eu sei. Eu acho que não é para mim difícil escrever para crianças. Eu acho que a escrita para crianças não deve ser uma escrita infantilizada, percebe? As crianças percebem muito bem as coisas, não é? O que eu acho que é isso, sabe? É nós, eu acho que disse-o muito bem, é nós viajarmos por dentro de nós para esse espaço, esse tempo e esse momento em que vemos, os românticos, mais uma vez, também dizem isso muito bem, não é? Que é esse sentimento de maravilhamento que as crianças ainda têm. Há um poema belíssimo, belíssimo, de um poeta que eu gosto imenso, que está muito esquecido, que é Vitorino Nemésio. Tem grandes poemas, Vitorino Nemésio. E o poema é muito bonito. Infelizmente eu não sei de cor, sei só o princípio. O menino desenha, o pólen do seu lápis cai nas flores maltratadas. Começa assim. E então é um menino a desenhar e tal. E quando chega ao final, também sei o fim do poema, diz assim, sobre, portanto, ele desenhou, estão a ver o desenho de uma pessoa por feito pelo menino. Tem assim uma bola, parece uma pera, e depois duas pernas saídas. Não é? E então diz, de quem o avô disse, é um pepino, porque de facto aquele desenho que as crianças... E acaba assim, sem se lembrar que o artista podia ficar magoado. É um poema lindíssimo, o menino desenha o pólen do seu lápis, ou, por exemplo, do nosso Almada Negreiros, aquele poema em prosa lindo, que é A Flor. Pede-se a uma criança, desenha uma flor, dá-se-lhe papel e lápis, a criança vai sentar-se ao outro canto da sala onde não há mais ninguém. Começa assim. E acaba, mas foram estas as linhas com que Deus fez uma flor. Percebe? Portanto, eu acho que é isto. Eu acho que é sim. isto. Temos outra pergunta aqui agora da Cristina Gomes, que gostava de perguntar à escritora Ana Luísa Amaral como surgiu o livro Como Tu. E se pode falar um pouco desse livro maravilhoso, que ela bota assim bem em caixa alta, para destacar. Obrigada. Como surgiu? Olha, surgiu de uma maneira, eu não sei se ela sabe, conto como surgiu. Conte. Então pronto. Não me lembro agora da data exatamente, mas foi 2010, se não me engano, já não sei. O tempo passa e agora pior, não é? Mas enfim. Foi-me pedido pelo Teatro do Campo Alegre, no Porto, se eu podia fazer um guião para uma peça teatral, para uma peça de teatro, um guião sobre educação sexual. E eu primeiro disse que não, e depois disse que sim, mas disse, olha, mas eu vou fazer em poesia. Não há problema nenhum, foi a Ruth Pimenta, Ana Luísa, não há problema, pode ser em poema. Eu disse, mas eu não vou falar uma única vez em sexo, não vou falar em sexo, acho que não é preciso falar em sexo para falar de educação sexual. Eu na altura até dei assim, eu já disse isto mais do que uma vez, até disse, Ruth, eu podia dizer, o Dinis tem peniche, e a Marina tem vagina, mas eu não faço isso, eu não vou dizer isso, portanto eu vou falar
Para mim, educação sexual é educação para a vida, é educação para o mundo. E a educação sexual abrange tudo, porque nós somos criaturas sexuadas. Nós, seres humanos, somos seres sexuados, não é? E quando eu digo até mesmo sexuados, e quando digo sexuados, falo até nas várias possibilidades em termos de sexualidades, não é? Então, este livro é um livro sobre aquilo que nos une, e o que nos une a todos e a todas são as diferenças. Uma vez mais, é um livro sobre a diversidade. É um livro que diz assim, sei lá, o mundo é grande, o mundo é enormíssimo, aliás, e tem coisas tão lindas, e é belo. No mundo cabe tudo. O beija-flor, a lontra, o elefante, o caracol, a luz, o menino pequeno e a menina, a luz do sol entrando de manhã, o sol a despedir-se ao fim da tarde, as borboletas, claro, e ao lado os caracóis de marcha lenta, ursos assustadores com muito pelo, etc. Eu estou a citar de cor, percebe, porque eu não estava à espera desta pergunta. Então, foi assim que surgiu Como Tu. E foi feita uma peça que não era Como Tu, chamava-se Amor aos Pedaços, porque eu demorei muito tempo a escrever o guião. A peça foi feita, foi para a cena, foi o Pedro Frias, o Pedro Almendra, desculpe, que a encenou. Pedro Almendra, sim, que a encenou e maravilhoso, foi lindíssimo. E passado uns meses pediram-me se eu podia fazer um livro. E eu escrevi o último poema, que se chama Cuidar do Tão Diferente Como Tu. Portanto, o último poema, desculpe, o guião transformou-se em poemas. Aquilo já estava em poesia, mas eu separei-os, dei títulos, e o último poema fala no cuidado e diz, e é então que o cuidado se torna um outro cuidado, é então que cuidar quer dizer proteger, guardar, unir. Pronto. Pois neste mundo todo é o sentir. Eu lembrei-me, claro, repare, Manuela, e a Manuela sabe porque escreve, não é? Portanto, eu acho que tudo, nós somos porosos a tudo. Nós somos tão porosos sei lá, a Shakespeare, quanto somos porosos, por exemplo, a notícias que lemos nos jornais. E eu tinha lido na altura, não é, por exemplo, aquela ideia dos ambientalistas a propósito de um peixe. Um peixe pode não ter, acham as pessoas, inteligência, não é? A inteligência que tem, por exemplo, um cão, mas tem uma coisa que é comum a nós todos: sente. E olha que eu fui uma grande pescadora, mas deixei de pescar desde que li o poema O Peixe, de Elizabeth Bishop. Pronto. Então, por isso é que esse poema diz, pois neste mundo todo é o sentir. E é o sentir que une a lontra, o caracol, o menino, a menina, o tio, a avó, não sei o quê, e vem o pinguim. E as folhinhas todas, e o feijão, que é o acordar da sua cama de algodão. Então, é um livro sobre o mundo, sabe? E foi um livro que me deu um prazer, aliás, como todos os meus livros para crianças, porque a história da aranha Leopoldina, que era uma aranha que não queria fazer teia, só queria fazer meia, foi escrita estava eu a andar em consultas, e então eu ia para o consultório, e as consultas demoravam muito tempo, desculpe, estavam sempre atrasadas, e eu ria-me sozinha à gargalhada, ria-me, sabe? A aranha que não queria fazer teia, só queria fazer meia. Eu escrevi a aranha e eu divirto-me muito, sabe? É muito maravilhoso escrever para crianças, sabe? E emociono-me muito também, percebe? Pronto, é isto. É emocionante até ver você falar, porque o entusiasmo contagia. É mesmo bonito. Uma outra pergunta, assim, agora saindo um pouco do campo do infantil, a gente tem mais alguns minutinhos. Primeiro, sobre o autor enquanto viajante. O poeta viajante que desbrava, que observa, se essa figura ainda faz sentido nesse mundo onde tem milhares de blogs de turismo
comerciais, se de repente a figura do viajante perdeu um bocado de sentido ou não, ou ainda existe. Eu acho que a figura do viajante, não é? Eu posso estar completamente enganada, talvez até esteja, mas a figura de viajante ganha relevo, sobretudo ali no século XIX, não é? Sim. Não é isso? Penso que não é? Tem a ver com isso, Sim, não é? sim. Pronto, não sei se está ligado, não sei, mas eu de facto não é a minha especialidade a literatura de viagens. Há uma pessoa, minha amiga e minha colega, Fátima Oteirinho, que sabe muito, e o Gonçalo Vilas Boas também, muitíssimo de literatura de viagens. Eu, de facto, infelizmente, gostava, mas mais uma vez, Manuela, eu acho que é possível viajar de tantas maneiras, de tantas formas. E repare, aquele poema que eu li dos cavalos, aquilo foi escrito na Nicarágua, mas aquilo pode aparecer, aquele poema podia ter sido, repare, o que é que aquilo tem exatamente de descritivo, ou melhor, em que é que aquele poema se liga especificamente à Nicarágua? Mesmo um poema como Entrei em Londres num café manhoso, esse Lugares Comuns, não é? E como é que ele acaba? Acaba em toda a parte, as mesmas coisas são. É que eu acho que nós seres humanos, temos simultaneamente esta partilha comum daquilo que nos calhar, faz então... parecidos desculpe, ao mesmo tempo essa imensa capacidade de diversidade, inclusivamente que nos é fornecida mesmo pela imaginação, não é? Agora, a nossa imaginação, e é aí que a questão do viajante entra também, é que a nossa imaginação, houve uma altura da minha vida em que eu achava que a imaginação não tinha limites. E depois pensei, ela tem limites? Sim, tem limites. Tem. Repare, mesmo a ficção científica, quando se fala em ficção científica, até a ficção científica tem que ter uma ligação ínfima que seja ao real, ínfima. Qualquer coisa, os marcianos, sim, está bem, mas são homenzinhos de verde, são criaturas verdes, não é? Quer dizer, nós conhecemos o verde. O verde Ana Luísa, infelizmente agora a gente está com um pouquinho... Desculpe. Um minutinho não tem mal. Só porque eu queria perguntar só mais uma coisa antes da gente fechar. Claro. Rapidinha. Para onde a Ana Luísa, viajante, quer viajar depois que acabar isso tudo? Ai, meu Deus. Foi tão difícil assim, achei que ia ser uma resposta de supetão. Não, olha, quero estar com os meus amigos, pronto. Pronto, é uma boa viagem. Quero. Não quero ir a lado nenhum, quero estar em Portugal com os meus amigos, pronto. Que maravilha. Quero trazer os meus amigos aqui para a minha casa e vamos fazer aqui uma festa. Vamos fazer 3 dias, um dia aqui, outro dia na casa do outro, pronto, mas vamos estar. Maravilha. Ana Luísa, foi um prazer enorme Os meus estar amigos com e a minha você. família, claro. Claro. E a minha Conversar filha. com você. Fico muito contente, acho que foi muito legal. Manuela. Espero que todos vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Ana Luísa, quer dizer algumas palavras para quem está vendo a gente? Não, quero agradecer muito obrigada. Quero agradecer-lhe a si. Muito obrigada, Manuela, por esta maravilhosa conversa. Tão boa, muito obrigada por esse seu sorriso também, porque hoje em dia também não é difícil, cada vez mais difícil encontrar sorrisos. Obrigada. Obrigada por essa planta que tem aí atrás e que nós vemos. Sim, tem ali uma plantinha. São 2, na verdade. Pois são, obrigada. E obrigada, Luís Coimbra, por me ter convidado. Pronto, perfeito. E obrigada eu vivo em Lessa da Palmeira, que fica ao lado de Matosinhos. Sim, Eu estou mesmo aqui ao lado. Pronto. Bom, gente, fechamos então com a Ana Luísa. Amanhã o Leve volta às 17 horas e vou estar eu mesma aqui com o escritor José Luiz Peixoto, tá bem? Muito obrigada a todos, adeus, tchau. Adeus, obrigada.